Boa noite, pessoal. Boa noite, camaradas. Eu atrasei. Ramadi já tá aqui que eu vi. Eu atrasei. Passei mal, tive que ir no médico. Aí cheguei agora. Mas tô bem. Ramadi. Bom, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho do veganismo enquanto movimento político, que é o que ele é. E a gente vai bater um papo com um camarada que eu vou falar mais dele quando ele entrar, mas é um camarada que eu tenho muito apreço, muito jovem, muito cheio de vida, muito inteligente. E a gente vai falar um pouco com ele, né? A gente se fala muito nos bastidores, eu e ele. E a gente resolveu, já faz tempo que a gente fala, vamos fazer uma live junto, vamos fazer uma live junto, vamos fazer uma live junto. E... oh, legal, legal, legal. Quero seus livros aqui conosco, camarada. E aí a gente falou, vamos fazer uma live, vamos falar dos assuntos. Eu e ele, a gente fala de música, cinema. Ele é um comunista também. E ele é vegano. Então a gente fala dessa ponte que a gente tem que fazer entre as lutas, né? Essas lutas que são todas únicas, né? Todas em prol de um objetivo só. Então, evidentemente, não dá para fazer uma luta isolada, uma luta desconectada. Boa noite, camaradas, estão chegando agora. Uma luta desconectada da luta de classes. Não dá, é impossível, né? Eu vou pegar meu óculos aqui, porque senão eu não enxergo. Calma aí, já vem. É 1 minuto. Voltei. Vou pegar meu óculos, porque senão eu não enxergo os camaradas. Pronto. Peguei meu óculos. Vamos falando. E eu vou chamar o Ramadi. Ramadi, você tá aí, né? Deixa eu ver como é que eu chamo aqui. Ramadi, ó, chamando. Opa, Fala, camarada. tudo bom? Desculpa o atraso, você e a todos mais. O Ramadi, eu chamei ele à tarde, eu falei assim, gostei da bandeira aí atrás. Tem que ter, né? Eu chamei ele, eu falei, Ramadi, eu tô indo no médico. Minha pressão subiu, assim, bastante, e aí eu fiquei preocupado, né? Falei, não fizemos a revolução ainda, não posso morrer, né? E aí a gente foi no médico e tal, passou lá um remédio, tomei na veia, mas estou aqui, não ia deixar de fazer. Eu estava falando que a gente conversa já faz tempo, né, nos bastidores, eu e você, né, Sim, apesar sim. da sua idade bem mais jovem que a minha, né? Eu tenho muito apreço aí pelas suas ideias, um rapaz jovem. Ele não é um cara de redes sociais, o foco dele é realmente a militância mais concreta, mas ele também não está ausente das redes sociais. É um grande artista, é um rapaz
que vocês podem convidá-lo aí para fazer parcerias, né, Hamadi? Ele é um artista visual, ele pode ajudar você a fazer seus papers, a fazer seu logo, enfim, tudo isso. E o assunto de hoje é dois assuntos que não são muito caros, né, Hamadi? E eu acho que isso faz parte da nossa vida, do que a gente é como história, que é o veganismo e é a luta anticapitalista, a luta comunista, a luta pela libertação do animal humano, né? Que na nossa maneira de ver, e a gente vai tentar colocar isso hoje, que ela não está de forma alguma desassociada da luta pela libertação de todos os seres sencientes, né? Que não haja nenhum tipo de opressão sobre nenhum aspecto, nem ao animal humano, como aos animais não humanos, como ao planeta e tudo mais. Até porque somos um só. Se a gente não entender isso como um processo, né, não vai ter, não vamos chegar ao comunismo, porque não vai ter planeta, não vai ter humanidade. Aliás, isso está muito perto de acontecer. Acho que nunca na história da humanidade nós tivemos, nem durante a Guerra Fria que se falava tanto, né? Porque agora não há mais tão somente a ameaça nuclear, há outros tipos de ameaças que são bem mais invisíveis, né? Mas que vêm mostrando a sua tônica. Queria deixar você se apresentar um pouquinho aí, Hamadi. Fala um pouquinho aí de você, fala um pouquinho, se você puder, evidentemente, da sua militância. Não, beleza, é isso, né, que a gente tem conversando. Eu já tô aqui no Instagram faz um tempo, falando sobre isso e tal. Só que é como você falou, né, não sou tão ativo assim, porque ainda tenho uma certa dificuldade em começar a ter um foco no tipo de conteúdo e tal. Então eu falo uma vez ou outra, mas nunca foi, vamos dizer assim, meu foco tá abordando isso constantemente. O que eu faço no máximo é compartilhar uns stories, às vezes dar umas opiniões e tal, mas eu falo bastante sobre isso no meu Instagram de quadrinhos, né, onde eu faço as minhas tirinhas e tal. Então quem quiser conteúdo político vai estar lá no Rama Comics, que está na bio do meu Instagram, né, do meu perfil. Então quem quiser, né, ter um interesse aí em conferir o material, tá lá. Eu tô vendo que tem bastante gente aqui que eu conheço, né? Um abraço aí para todo mundo. E, bom, é bom que a gente tá fazendo esse material porque a gente queria, né, gravar queria fazer essa live já faz um tempo, né? E aí a gente finalmente está conseguindo concretizar. E eu acho que é importante porque é um assunto que, apesar de, enfim, vez ou outra ser abordado, a gente vê que o movimento tem uma carência, né, por esse tipo de análise, né? Não é ainda algo que tem uma proporção muito grande dentro do veganismo. Então é extremamente necessário a gente estar falando sobre isso aqui, né? Hamadi, eu vou aproveitar que você está com a palavra, eu vou te fazer uma pergunta. Uma pergunta retórica, mas é uma pergunta, para a gente já entrar no assunto. Existe possibilidade de existir uma luta dentro do sistema capitalista, como é o veganismo, que não seja anticapitalista? Essa é a primeira pergunta. E já emendo a segunda pergunta. Existe possibilidade de uma humanidade comunista sem o veganismo? Não, né, de maneira alguma não existe possibilidade, até porque quando a gente fala de veganismo, né, e os métodos de luta dentro do veganismo, o método mais conhecido, né, que é um veganismo liberal, né, ele tem uma proposta, né, de libertação dos animais, só que o que a gente vê que está em falta é entender quem é o verdadeiro responsável por essa exploração animal. Aí é que a gente vai ver os piores declínios, né, que é focar no indivíduo, né. A gente tem muito um foco grande nos indivíduos, que são os consumidores de carne, e focar neles, né. O veganismo liberal foca nesses indivíduos, ou seja, ele individualiza o problema,
o que não é a saída, né? Já que mesmo com a gente comendo carne antes do capitalismo existir, o capitalismo ele conseguiu levar isso a outro nível, né? Um nível de exploração assim que é um genocídio de milhares de animais por segundo. Então, assim, existe uma diferença entre você consumir carne e existe uma indústria voltada para isso, né? Que confere uma demanda assim internacional. Então, isso leva até outra questão, porque mesmo que todas as pessoas do Brasil parassem de comer carne, ainda existe exploração animal aqui porque a gente está voltado a uma demanda internacional também, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, então existe também essa questão, né? A gente tem que planejar essa estratégia de libertação dos animais também pensando na questão internacional, né? Porque o capitalismo ele é pensado em uma lógica internacional. Então, qualquer estratégia revolucionária que se proponha a libertação tem que ser a nível internacional também. Não é diferente para o veganismo. Então, não existe possibilidade de libertação animal através das ferramentas que o próprio capitalismo dê, né? A gente vai chegar a um nível que não tem como, né? Acho que pelo contrário, ele se apropria de certas pautas para poder gerar lucro em cima disso, que é o que a gente vê, né? Hoje em dia tem muitas empresas que fazem ali seus produtos veganos, mas isso gera outras contradições, né? Como, por exemplo, eles usarem uma parcela desse dinheiro para poder explorar através da venda de outros produtos, né? Que não são veganos. Então, dentro da lógica do capitalismo, a gente vê que é impossível, né? Realmente a gente ter essa vitória. Então, por isso que a gente está fazendo isso aqui, né? A gente está colocando essa questão de que não dá para ter um veganismo pleno em um sistema que não tem as ferramentas necessárias. E é algo extremamente urgente, né? E daí que vem a outra questão que você colocou aí. Vendo que é algo urgente, né? Que o capitalismo, através dessa constante exploração dos animais, né? Desmatando e etc., a gente vê que o planeta não está aguentando, né? Não aguenta por muito tempo, está sendo algo extremamente urgente. E daí a gente vê que esse método de luta para acabar com o capitalismo tem que ser urgente também para libertar a classe operária, libertar os animais, mas também para libertar o planeta, porque ele não vai aguentar por muito tempo. Então, dentro do comunismo também seria necessário essa pauta vegana, né, para a gente construir um comunismo ecologicamente viável a conseguir estabilizar os prejuízos que o capitalismo tem, né, deixado pelo mundo, né? Então vai ser uma tarefa de não só frear toda a destruição que a gente faz no mundo, mas também conseguir recuperar, vamos dizer assim, o que der, né? O camarada perguntou aqui se a aba de... Como que ele perguntou? Não está habilitada a aba de perguntas? Cara, não sei como é que habilita. A aba de perguntas, eu acho que é para aparecer na tela, né? Ou algo assim, não sei. Mas a gente tá vendo, né? Eu tô vendo aqui, se quiser perguntar por aqui, deixa eu ver como é que habilita esse treco aqui, ativa... eu acho que deve ter, né, uma opção para quem quiser fazer uma pergunta. Eu não sei não, se quiser fazer, deixa eu ver aqui. Mas, gente, quem quiser fazer pergunta, é só mandar aí que a gente vai estar lendo tudo, tá bom? Não tá desabilitada não, tá falando que não tem perguntas. Hamadi, você tocou em pontos aí que a gente vai tentar explorar no nosso bate-papo e que não se esgotam, né? Porque, assim, se você pensar que parece que não há uma visão de todo, né? Parece que a gente o capitalismo conseguiu dividir tantas coisas que o ser humano ele não consegue, né, com salvas raras exceções, não consegue se manter um diálogo pensando num sistema sociopolítico e econômico, e aí tanto do ponto de vista filosófico, uma integralidade de todas as áreas, né? Ou seja,
eu penso em libertar o animal, mas eu não entendo o animal dentro de um processo. Eu falo animal não humano, né? Quando a gente falar aqui animal, falar animal não humano, porque o ser humano também é um animal, né? E é uma coisa que a gente até se nega, né, a pensar o ser humano como um animal. O ser humano é um animal. E esses sistemas de opressão, né, eles se complicam a cada dia mais a partir do momento em que nós já sabemos que há uma profunda crise de direção revolucionária, né? A humanidade padece porque os seus métodos de luta são insuficientes, né? E não que não haja luta, né? Aliás, vamos saudar aí a luta dos camaradas franceses que estão numa grande guerra lá contra as reformas, as contra-reformas antipopulares do Macron. Né, vamos saudar e pedir a libertação imediata do José Rainha, ou seja, acontecendo um monte de coisa, as lutas estão aí, só que elas não se integram. Então o metrô agora fazendo greve, aí eu vi um camarada da Federação dos Petroleiros desejando solidariedade. Eu falei, que tipo de solidariedade um operário pode dar para outro? É parar também. Uma solidariedade pro forma de nada serve. Por que eu estou abrindo o assunto, né? Para a gente pensar assim, dentro do veganismo, há veganismo, é o que eu digo, né? De todas as lutas sociais, o veganismo, enquanto luta política, ela é a mais bebezinha, ela é a mais recém-nascida de todas as outras, né? A luta pela emancipação da mulher, ela é antiga, a luta da comunidade LGBTQ+, não é tão antiga assim, mas já vem de algum tempo. A luta antirracista já é antiga, né? Ela vem desde que as pessoas escravizavam outras pessoas. E a luta do veganismo não. O veganismo ele nasceu enquanto um movimento branco, eurocêntrico, de consciências assim um pouco mais sensíveis, mas não deixava de ser um movimento branco, de classe alta, eurocêntrico, nasceu na Europa, sobretudo, nasceu no norte, né? Embora tem comprovação já histórica de que diversas tribos na África, por exemplo, praticavam uma dieta vegetariana. Há relatos de filósofos pré-socráticos falando sobre a questão ética de se comer ou não animais. Há grandes pensadores mais recentes, como Tolstói e outros, que falavam a questão ética e moral de se comer, de se matar animais e para o uso humano. Mas enquanto movimento é um movimento recente. E aí ele vem se perdendo, como também vem se perdendo o movimento racial, como vem se perdendo, quando eu falo movimento, não é todo ele. Existe dentro desses movimentos os camaradas que lutam, entendem a ideia de que isso só faz parte, só tem sentido se fizer parte dentro de uma luta anticapitalista, mas esses movimentos também vêm se perdendo, é o que a gente chama de identitarismo, né? Qual a opinião a respeito das carnes de proteína animal sintética produzindo em bioreatores? Tá, vamos falar sobre isso aí. Você leu a pergunta, Ramadi? Sim. Vamos fazendo pergunta aí, gente. Depois a gente vai responder. Você quer falar aí? Pode falar. Não, só para não cortar o raciocínio, a gente deixa para responder numa paulada só.
Então, essas lutas, e o veganismo está inserido nisso, elas vêm se perdendo dentro de uma perspectiva e de uma cooptação que o capitalismo faz. Como faz, por exemplo, a esquerda política. A esquerda política é totalmente cooptada, totalmente já nas mãos e já nas teias, né, do sistema capitalista. São agentes do capitalismo. E, de certa maneira, há veganos que são agentes do especismo. De que maneira? A partir do momento que eu tenho uma pauta em que eu esvazio ela da luta política, uma pauta que por si mesmo é política, mas eu esvazio ela da sua característica fundamental, que é a política. O veganismo ele só tem sentido enquanto movimento político. Eu transformo isso numa dieta burguesa. E aí eu tiro o foco dos animais, eu tiro o foco da libertação animal, do fim do sofrimento animal, e passo a dar foco no consumidor, no homem. Eu inverto, né? Nós somos veganos pelos animais, ponto. Né? Porque entendemos que hoje, com um tempo de avanço, com um tempo de tecnologia altamente avançada, com os estudos de genética, os estudos de biomedicina, os estudos de bioética, os estudos mais aprofundados do mundo, que já dizem que o ser humano não precisa de absolutamente nada de origem animal para ter uma dieta extremamente saudável, muito mais que a dieta onívora, inclusive sem as consequências trágicas que a dieta onívora traz, como, por exemplo, o câncer, né? A gente sabe que os produtos de origem animal são cancerígenos, e por mais que a indústria de carnes e alimentos queira mascarar isso, pague, e aí a gente tem que ver que tem cientistas sendo pagos para falar o contrário. Por mais que a gente pense isso e saiba disso, esses veganos, eles simplesmente não de forma alguma estão ao lado do veganismo, eles estão ao lado da indústria. Eles estão ao lado da indústria que mata. Eles estão ao lado da indústria especista. À medida que o foco deles se esvazia da luta política, se esvazia da libertação animal, se esvazia de uma luta coletiva pela libertação do homem, esses veganos passam a fazer um discurso simplesmente para veganos brancos de classe média alta, com localidades específicas, então dentro dos eixos Rio, São Paulo ou grandes centros, né? E simplesmente fazem um desserviço à causa vegana. Porque você disse uma coisa que é interessante. Por mais que se pare de comer carne, você citou o exemplo do Brasil, mas a gente pode estender isso para o mundo inteiro. Se toda a humanidade virasse vegano do dia para a noite, como um passe de mágica, né? Porque esse pessoal, como eles focam no produto e num público específico, transformam a pauta vegana num nicho de mercado, transformam a pauta vegana em um acessório do liberalismo, né? Então é o capital que vai dar respostas, não é o movimento, é o capital que vai dar respostas, né? Então vamos comendo essas porcarias industrializadas como substituição da dieta onívora e para que a indústria se sensibilize, olha a loucura da coisa, que a indústria se sensibilize e pouco a pouco vá deixando de matar animais e assim vai, até que todos sejam um dia veganos. A coisa é tão louca que ela não tem nenhum rigor científico, ela é simplesmente eu entrar dentro da lógica liberal para de alguma maneira, que o próprio
capitalismo atenda à minha pauta. E o capitalismo faz o inverso, né? Eu falo que o melhor inimigo é aquele que está do meu lado. O capitalismo, em alguns momentos da história, ele destrói fisicamente os seus inimigos. Em regimes fascistas, regimes autoritários. Mas, em normalidade, o capitalismo utiliza-se de duas táticas fundamentais. Dividir para conquistar, então é todo mundo dividido. O movimento LGBT não fala com o movimento racial, que não fala com o movimento feminista, que não fala com o movimento... Tem feminista transfóbica, olha que louco, tem feminista transfóbica. E aí tem vegano transfóbico, e por aí vai. Então um não fala com o outro, e nenhum deles falam com o principal agente da libertação humana e não humana, que é o proletariado, que é uma lição básica que a ciência marxista nos ensina, que a classe que vai libertar todas é o proletariado, porque é ele que conduz, é ele que é o agente produtor no sistema capitalista. O proletariado é só ele que tem a capacidade. Ele já não almeja a propriedade, porque a propriedade já é coletiva, a propriedade já é social, mas a expropriação é individual. Então esse proletariado é a única classe capaz de libertar o animal humano e o animal não humano. Então, se o veganismo se entende como um movimento político, ele tem que resgatar e ele tem que se aliar às lutas sociais. Por exemplo, a loucura vai tanto, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, a loucura é tanto que há veganos que comemoram, por exemplo, a questão da redução do consumo de carne, mas não como um evento de consciência, mas sim como um evento social de carestia das massas. Ou seja, o vegano ele se sensibiliza com o animal que não morre, e tem que se sensibilizar, é para isso que nós estamos aqui, por isso nós somos veganos, mas ele não se sensibiliza com o ser humano que está passando fome, que é um veganismo que não luta por soberania alimentar, um veganismo que não luta pelo fim do desemprego, não luta por condições de vida dignas para todos, para o animal humano e não humano. Ele simplesmente é um movimento de burguês, branco, de classe média, com um discurso pseudo-moralista. E aí cai no descrédito até de camaradas comunistas sérios, que também não entendem, porque muitos camaradas comunistas estão insensíveis à causa animal. Ou joga tudo no bolo da revolução. Não, vamos fazer a revolução, depois a gente vê o que faz. Então, assim, a conta pós-revolução vai ser longa, né? Não se cria teoria política, né? E não se conversa. Né? E aí eu te faço essa pergunta. Como primeiro, essa questão do vegano que comemora o consumo de carne ter reduzido, sem pensar na soberania alimentar. E, ao mesmo tempo, o comunista que não tem a sensibilidade de enxergar essas lutas como parte de um processo de libertação humana. Porque uma vez que o ser humano esteja liberto da pressão e do jugo do capitalismo, não há sentido mais a gente permanecer num sistema que vai destruir a todos, inclusive o planeta. Porque não há planeta para se ter consumo de alimentos em padrões estadunidenses e padrões europeus com a dieta onívora. Só para ilustrar, hoje se tem 70 bilhões de animais para abate. Corresponde a 10 vezes a população mundial. Não tem planeta. Mesmo se todo
se o comunismo fosse uma realidade que se materializasse, não haveria planeta para manter uma dieta onívora de qualidade para todos. Então, eu queria que se você puder, versar um pouco sobre esses dois polos. Os veganos alienados e os comunistas, eu não vou dizer insensíveis, porque só o fato de o camarada ser comunista, ele já mostra que ele tem consciência de classe e é um camarada evoluído. Mas é o camarada que não entende a importância também da libertação de um ser que é oprimido, sofre e, detalhe, é inocente e indefeso. O ser humano consegue organizar-se. O ser humano consegue criar partidos, criar sindicatos, fazer greve, lutar, se organizar coletivamente. Os animais não. Ou seja, a libertação do animal não humano é responsabilidade do animal humano. Eu queria que você falasse um pouquinho desses pontos aí. Bom, vou tentar aproveitar, né, que a gente vai falar disso e já encaixar a resposta da pergunta do nosso amigo ali, né, sobre proteína sintética, né, carne sintética. Porque tem um pouco a ver, né? Quando a gente fala sobre veganismo, é bem aquilo que você falou, né? Começou como um movimento liberal, né, sem uma proposta radical de emancipação com o capitalismo, né, sem proposta revolucionária. Então, muito do receio que os comunistas têm hoje, né, com o veganismo vem disso aí, né? A gente vê o veganismo predominante, olha o que é isso aí, né, que é esse veganismo bem liberal e acaba ficando com receio, né? Acha que, assim, é uma coisa bem pelega, mas falta ver qual que é realmente a base, né, do veganismo. E dá para aproveitar essa base e colocar uma semente revolucionária que pode ir muito de encontro com os princípios do comunismo. Inclusive, se casam perfeitamente, né? Você vê que um acaba completando o outro, né, em certa medida. E sobre essa questão aí da carne, né, da carne sintética, né, vai de encontro com aquela questão que você falou, né, sobre o índice de insegurança alimentar, né, que tem a ver justamente com o baixo consumo de carne. Quando a gente vê o baixo consumo de carne, isso está totalmente associado com a insegurança alimentar, porque a carne é o maior, como é que fala? Quando a gente fala de proteína, a carne é o maior exemplar, né, que a gente tem na sociedade. E isso não dá para negar. É o mais conhecido. É o da que dieta onívora, né? Da dieta onívora. É o que a gente, quando a gente pensa em proteína, popularmente, né, o senso comum vai olhar diretamente para a carne, né? E então, quando a gente vê um baixo consumo de carne, a gente tem que levar em consideração também que essas pessoas não estão deixando de consumir carne e virando vegetarianas, repondo, fazendo o que a gente faz. Não está comendo grão de bico, não está comendo grão de bico. Não está comendo quinoa, sabe, alfafa. Eles estão só passando fome mesmo, né? Está sendo um nutriente a menos na dieta deles. Então, quando a gente fala sobre um comunismo vegano, né, um comunismo que tem essa pauta e um veganismo que tenha uma pauta revolucionária integrada, a gente está falando também de veganismo popular, né, que as pessoas terem acesso aos produtos veganos que a gente está sempre falando, né? Então, quando tem, por exemplo, uma marca famosa que vai lançar uma carne vegana de qualidade, não uma carne de soja com gosto ruim e tal, a gente sabe que essa carne sintética aí vai ser muito provavelmente bem cara, né? E isso aí já cria essa imagem de que veganismo é coisa de rico. Por quê? Porque o capitalismo se apropria da pauta e vai fazer com que o veganismo fique sendo mais, como é que fala, acessível somente a certo grupo da sociedade, né? Pessoas com a maior condição financeira, né? Que vão poder substituir tudo que elas querem de forma mais prazerosa, né? Porque você pode ser sim vegano sem muita condição, mas você nunca vai conseguir ter acesso às mesmas qualidades de alimentos veganos que uma pessoa rica pode ter, né? Tipo, sei lá, produtos como um chocolate bem saboroso vegano. Você sabe que vai ser mais caro do que um chocolate normal.
você poderia comprar. Leite E vegano isso, é caro. sim, o leite vegano. Tem uma lista de produtos aí que a gente sabe que não é pensada para ser consumida popularmente. Então, isso não precisa nem se resumir ao veganismo em si. Até os alimentos mais saudáveis, feitos em grande escala, a gente sabe que não é para as classes mais baixas, né? Existe esse objetivo do capitalismo de ir oferecendo os produtos mais cancerígenos, os produtos mais que afetam negativamente a saúde e as classes mais baixas, né? Vende por um preço barato e coloca todo tipo de produto agrotóxico e tudo mais que vai ser prejudicial à saúde, enquanto tem gente com melhor condição que vai poder comprar um produto mais saudável e com um sabor igualmente bom, vamos dizer assim. Então, para o veganismo isso Pode falar. Não, pro veganismo isso se mantém, assim, é esse mesmo padrão. O que é de melhor qualidade vai ficar para as pessoas que têm melhor condição financeira, enquanto as que não têm muita condição ficam só com o básico do básico e para elas vai ser tipo, ah, beleza, vou virar vegetariano, vegano e eu vou ter que cortar várias coisas da minha alimentação, várias coisas da minha vida. Só que e para repor? Se eu quiser repor, eu vou ter que ter uma certa condição. Eu posso só ficar sem. Mas se eu quiser repor, eu vou ter sim que ter uma certa condição. Tem vários produtos veganos que, assim, são extremamente caros. E que se você for tentar comprar um mais barato, você sabe que não vai ser a mesma qualidade porque não foi pensado para isso. É o capitalismo se apropriando da pauta para poder alcançar só determinados setores da sociedade. Então, nisso é que eu falo dessa questão do camarada colocou ali, né, da carne sintética. A gente sabe que se isso for feito do jeito que a gente está falando, né, principalmente aquela que é a clonagem da carne do boi, né, onde você não precisa ter a morte dele, você só pega ali, cultua as células, né, e faz uma clonagem da carne sem que você precise matar o animal. A gente sabe que se isso aí for para a indústria comercializada, vai ser extremamente inacessível. Então. E já não é vegano, né? Porque a carne já não é vegana, porque a partir do momento que você extrai o material de um animal, você está se apropriando e explorando esse animal, né? Então, é uma opção vegetariana estrita, né? Não é uma opção vegana. Uhum, sim. Exatamente. Ó, tem umas perguntas aqui que a gente acabou deixando passar. Tem uma aqui que a Amanda fez, né? Que tá falando assim: se ocorresse o fim do abate animal, o que aconteceria com os animais que foram criados com esse princípio? Então, né? É uma questão bem interessante porque você falou ali, né? É um número exorbitante de animais. E o que é que acontecesse do dia pra noite todo mundo virasse vegano, né? E é complicado essa pergunta porque quando a gente faz essa pergunta, a gente cai em um certo idealismo, né? De que isso vai acontecer da noite pro dia, né? E não vai. Eu queria até complementar a sua pergunta, a sua resposta da seguinte maneira, né? O que existe hoje de animal para o abate é produção artificial. Ela existe justamente para suprir a demanda humana. Uhum. Vamos imaginar, né, como você disse, é uma pergunta idealista, mas vamos imaginar que do dia para a noite todos virássemos veganos, né? Esses animais iam morrer por idade. Uhum. Iam ser cuidados e morrer por idade. E não teria o mesmo grau de multiplicação, porque hoje a maior parte, né, por exemplo, todo mundo sabe o que acontece com a vaca. Acho que a vaca, de todos os animais, né, não dá para comparar sofrimento, mas eu acho que a vaca é um processo de uma crueldade absurda. Eu falo que a indústria do leite e do queijo, né, do laticínio, dos produtos derivados do leite, ela é uma das mais cruéis que existe, né? Porque no abate o animal vai sofrer e ele vai morrer. O sofrimento acaba com a morte, por mais cruel que seja. Então o ser humano jamais
deveria matar para comer. Pelo menos o ser humano de hoje, o homem hoje. Na indústria do leite, a vaca é estuprada, inseminada artificialmente durante toda a sua vida para que ela continue, né, produzindo leite. O bezerrinho é retirado da sua companhia e não se alimenta do leite da própria mãe. E uma vaca que era para viver uma média de 20 anos, ela vai morrer com 4 anos. E veja que crueldade, descalcificada. É a mesma coisa de pegar, eu faço sempre essa analogia. Uma mulher, é uma civilização de alienígenas com superioridade tecnológica nossa, em dado momento resolveram experimentar a carne humana. E aí pegou, o ser humano comeu, que coisa gostosa, vamos ter isso aqui, essa carne para o nosso consumo. E a mulher humana seria a mulher estuprada, o bebê arrancado, e ela produziria o leite para essa civilização alienígena. Então a mulher humana que viveria até os 70 anos, morreria aos 35, descalcificada, e depois iria para uma abatedoura, ser vendida como carne de segunda, que aquela carne já não tem o mesmo cuidado. Ou farelo de carne para a indústria de ração animal e coisas assim. Então, assim, essa pergunta, ela é retórica, porque assim, esses animais eles só existem porque nós criamos eles. Uhum. É diferente e assim, o que nos interessa para consumo, que o capitalismo tem como lucrar, ele produz mais. Ele replica, ele duplica, ele quintuplica, ele faz modificação genética para aquilo ficar melhor, para a carne ser assim, para a carne ser assado. O que não interessa, ele destrói. Por exemplo, a gente só está falando... Tem vegano que acha que os únicos animais do planeta são porcos, galinhas, ovelhas. Não, nós não estamos falando das espécies que vivem nas matas, que vivem em diversas biodiversidades, né? Diversos ecossistemas. Esses animais, mesmo que o ser humano virasse vegano, o modo de produção capitalista, não, mesmo que o ser humano virasse vegetariano estrito, né? Porque vegano é um movimento político, então vegetarianismo estrito é uma dieta, mesmo que o ser humano virasse, vamos imaginar, descobriu que comer carne animal, do dia para a noite você ia morrer em 1 ano, então não se pode mais comer nenhuma proteína oriunda de... E o ser humano foi obrigado a virar vegetariano estrito, dentro do sistema capitalista. Mesmo assim não haveria libertação animal, porque esses animais que já existem e que estão para ser consumidos no abate, eles morreriam de idade. No entanto, o modo de produção capitalista agressivo, antiecológico, continuaria destruindo os outros animais, ou por hobby, como a crueldade da caça, por exemplo, ou para a obtenção de produtos. Tanto o animal terrestre, como o animal aquático, como o animal que voa, como as aves. Então, assim, a libertação animal seria algo como o ser humano desenvolvido, pleno, que tivesse a capacidade de viver em harmonia. É tão simples, né, entender isso. Viver em harmonia com os demais terráqueos, porque todos nós somos terráqueos. Nós compartilhamos um planeta. Nós não temos que dominar os outros animais, né? Essa visão antropocêntrica, ela é uma visão anacrônica, porque já é comprovado cientificamente. Marx, se fosse escrever hoje, entenderia isso.
É comprovado cientificamente que o ser humano está destruindo o planeta. Há estragos que já são irreversíveis. Há espécies já extintas ou em processo de extinção. Então, assim, quando a gente fala de, por exemplo, produzir carne, uma carne de proteína sintética, é uma tara do capitalismo. Isso não é bom para o ser humano. Não precisa disso. A gente tem que tirar a gente tem que tirar a quantidade de proteínas da alimentação vegetal. O camarada, o nutricionista estava aqui, não sei se ele está aqui ainda. Ele entrou, não sei se ele ficou. Deixa eu ver. Não, ele já saiu. Se ele entrar de novo, eu chamo ele. A dieta vegetariana estrita é comprovada mais saudável do que a dieta onívora. E quando a gente fala em dieta vegetariana estrita, não é os produtos vendidos nos empórios chiques de São Paulo. É o produto da terra. Então esses veganos liberais, eles não têm coragem de falar de comida saudável. Eles falam em comida de plantas. Agora usam um termo em inglês bonito. Eles não querem, eles mesmos já viram que está pegando mal. Então nem eles mais se chamam de vegano. Então a base de plantas. Porque quer se desvencilhar da luta política. Então esses camaradas que não são camaradas, esses caras não são camaradas, são inimigos da causa vegana, sequer temos que chamá-los de veganos. A gente tem que começar a radicalizar. Não pode chamar esses caras que tem 1 milhão de seguidores, não sei o que lá, e fica fazendo propaganda de X empresa especista de vegano. Ele não é vegano. Ele é um vegetariano estrito, porque ele só fala de comida, ele só fala de consumo. Ele não fala de libertação animal, ele não fala em luta política. Ele não fala que a empresa X está demitindo tantos funcionários e que essas pessoas vão ficar sem emprego, vão ficar sem salário, vão ficar sem comer. Ou vão cada dia mais se submeter a uma dieta onívora, de má qualidade, como você disse. O cara vai comer salsicha, e olhe lá. Então, assim, nós estamos falando, na verdade, o debate entre comunistas, anticapitalistas e a comunidade vegana, ela deveria estar num nível mais avançado se não fosse esses caras. Ela deveria estar num nível de dizer o seguinte: olha, para a humanidade que sonhamos, que virá através da revolução proletária e da construção de uma nova humanidade, é inviável uma dieta onívora. E a dieta mais adequada é a dieta vegetariana estrita. Nós estamos falando de dieta, ok? E mais ainda, o ser humano tem que viver em harmonia com o planeta, com a fauna, com a flora, com tudo que existe. Porque nós queremos uma humanidade que se desenvolva plenamente. Como dizia Marx, nós estamos na pré-história da história. Então, se nós estamos na pré-história da história, nossos hábitos são pré-históricos. E o veganismo seria um ato histórico, uma vez que o ser humano conseguiu chegar à façanha de se libertar e libertar todos os que sofrem, todos os seres sencientes que sofrem. Aí sim, talvez nós conseguiríamos unir essas pautas, se a gente elevar, qualificar o nível da discussão. Comunistas mais ortodoxos irão entender. E quem está entrando na causa vegana entenderia que o veganismo não é só ficar comendo hambúrguer de lentilha. O veganismo, ele é popular, deve ser popular. Então, quem mora fora dos grandes centros tem que ter acesso a uma boa alimentação, de preferência orgânica,
Produto orgânico é mega caro, não estamos nem falando de veganismo, de produtos veganos, mas produto orgânico é caro, porque quem é que nos intoxica com tudo não são os pequenos produtores, a agricultura familiar. Né? A gente sabe quem é que usa de agrotóxico e por que usa de agrotóxico. É para o melhoramento do alimento ou para melhorar a produtividade para ganhos maiores? E que é até questionável se melhora ou não a produtividade. E cientistas que dizem que a longo prazo não melhora a produtividade. Ao contrário. Então, esse debate qualificado, e a gente está falando de veganismo, quando a gente fala de veganismo, nós temos o veganismo popular, que tem como base o anticapitalismo. Nós temos os veganos que se reivindicam como abolicionistas, que não são liberais, são veganos que lutam, muitos são anarquistas, né? Lutam com táticas de guerrilha até, pela libertação dos animais que eles conseguem, né? Mas esse movimento em si, ele tem uma limitação, né? Ele é um movimento que ele tem alguns senões e ele tem limitação, mas esses camaradas com certeza estão conosco. Agora, os veganos populares, os veganos anticapitalistas, eles têm que travar a luta junto com as outras categorias, assim como os LGBTs, assim como as mulheres, assim como os pretos, assim como os índios. Então, assim, eu acho que a pauta é mais como resgatar o veganismo das mãos do liberalismo, mas não só o veganismo, todos esses movimentos. E também fazer entender aos camaradas comunistas, ortodoxos, mais clássicos, que existem outras demandas que são importantes e que são fundamentais enquanto desenvolvimento da raça humana. Você não acha isso? Sim, sim. Não, acho que é essencial entender esse ponto, né? Que você falou que vai de início com o que você tinha falado, né? A classe operária, ela é o pilar da sociedade no sentido de que é ela que move as engrenagens. Então, qualquer movimento que se propõe a libertação de quaisquer grupos tem que entender que isso só é possível depois da libertação da classe operária, que é extremamente explorada e por isso que é ela que tem que estar no poder, para aí depois a gente conseguir ter uma efetividade de fato nas nossas propostas, né? E isso o veganismo está incluso. Agora, outra questão, né, que pegando do que a Amanda falou, né, sobre o que ia acontecer, né, se todos os animais fossem libertados, né, se o mundo virasse vegano do nada, né, é aquilo que você falou, ia ficar aí, mas o que eu entendi da pergunta é que é meio que assim, eu conheço, né, a gente conhece a pergunta, é uma dúvida bem frequente, e a proposta dessa pergunta, quando ela geralmente é feita, é colocada, é que, poxa, isso não pode acontecer, porque os animais produzem muito gás metano, né? As vacas. Então isso ia ser extremamente prejudicial para o planeta, né? Várias vacas aí, assim, sem morrer, né? Aí, olhando de fora, realmente parece, né, que de fato não dá para isso acontecer, porque vai ser muita vaca acumulada e vai produzir muito gás metano, e isso vai prejudicar o meio ambiente muito mais e tal. Mas a questão é, esses animais estão vivos atualmente. Se todo mundo parar de comer carne, vão continuar lá e vão morrer. Mas pensa em pouco antes de eles nascerem. Existiam outros e vai sendo substituído. E aí uns vão morrendo e vão substituídos, sabe? Então o número não diminui, o número se mantém. Mesmo dentro do capitalismo, o número aumenta, na verdade, né? Então, assim, por mais que parar de consumir carne, mesmo dentro do idealismo aqui, vamos supor que todo mundo pare de comer carne, vai sobrar muito gado no planeta. Mas, ainda assim, o tempo que eles ficassem vivos até morrer de velhice ia ser
menos prejudicial do que o constante tempo que eles estão sempre nesse processo de uns são mortos e outros nascem para substituir os que morreram dentro do capitalismo. Então, assim, é um prejuízo extremamente brutal para a camada de ozônio, para o meio ambiente em si, porque a gente sabe que o desmatamento tem como o principal objetivo ter mais terra para tanto cultivar alimento para o gado, quanto para poder servir de local para o gado pastar, né, para o gado ficar lá. Sim. Então, teria essa questão aí, né? Tipo, ainda ia sobrar muito animal, só que mesmo assim o prejuízo ia ser muito menor, porque no capitalismo está sempre repondo, né, os animais que são mortos. A questão é essa. Assim, eu falei que era uma questão teórica, porque assim, a gente produziu o problema. Sim, sim. Né? A gente produziu o problema. E a gente sabe que isso não iria acontecer. Agora, a gente veria uma coisa que a gente nunca viu. Os animais iriam morrer de velhices. Não seriam todos que iriam viver. Uns iam desenvolver doenças, outros. Os animais iriam morrer como nós morremos. Não é todo ser humano que chega aos 100 anos. Né? Seria bom se fosse. Uns morrem jovens, outros morrem velhos, mas morreriam de causas naturais, né? E não frutos da violência, fruto da crueldade, né? Da covardia, né? Porque, assim, um outro ponto que eu queria abordar com você também, e estava pensando nisso, eu sempre toco, é um assunto que a gente pouco fala. Existe todo um estudo, sobretudo nos países europeus, do sofrimento humano de humanos, inclui depressão, inclui suicídio, um Nutri vegetariano. É você que eu queria fazer uma pergunta, Nutri. A gente estava falando aqui, né, que hoje em dia a dieta onívora, ela é facilmente substituída por uma dieta vegetariana estrita, né? E, inclusive com uma graduação mais própria de nutrientes e nutrientes de melhor qualidade. Estou errado na minha fala, né? Porque é bom quando a gente tem um nutricionista para nos advertir aqui. E ele fala assim, é científica. Independente das condições de sobrevivência dos animais, e o prejuízo ecológico. Sim, exatamente. Uhum. Exatamente. Nesses sistemas, os animais também são vistos como lucro. Então, quanto mais, melhor. Exatamente. Exatamente, porque tocou num ponto fundamental. O excesso de gás metano está relacionado à produção em escala de animais, que só acontece devido ao consumo de carnes e o capitalismo. Perfeito o seu raciocínio. Nesses sistemas, os animais também são vistos como luto, então quanto mais, melhor. Exato, por isso que estão desmatando, estão destruindo parte da Amazônia, estão destruindo tudo que é canto para se produzir. E detalhe, olha como esse é um assunto que não se esgota. Com 1/3 da humanidade passando fome. A coisa está nesse nível com 1/3 da humanidade passando fome. Por isso que esse debate com os comunistas, ele é fundamental. Porque, assim, a humanidade comunista, ninguém vai passar fome. Todos vão ter direito a uma alimentação de qualidade. Você imagina produzir carne para toda uma humanidade? Se alimentar da mesma maneira, com padrões de vida estadunidenses e padrões de vida europeus. Ou seja, é impossível. Teríamos que criar um outro planeta. Mas agora eu perdi o que eu estava falando. Você lembra o que eu estava falando? Sim, você estava falando sobre essa questão de muita gente ficar com depressão, tá aumentando. A questão do sofrimento. Deixa eu só levantar aqui que minha cachorrinha quer sair daqui. Calma aí, só um minutinho. Há um sofrimento muito grande que a gente quase não leva em consideração, que é o trabalhador
que trabalha na indústria de abate animal, né? Como fazer, né? Como pensar isso, né? Porque imagina você ter que o dia inteiro matar seres vivos. E com crueldade, eles sofrem muito, não tem esse negócio de debate, abate humanitário, isso é um engodo, isso é uma mentira. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, todo trabalhador no capitalismo, ele já é por si só um ser oprimido psicologicamente, ele é um ser reificado, ele é um ser aleijado, porque a produção social ela é dividida, ela é alienante, ela é abstrata, porque ela foi desconectada, né, daquilo que é realmente a produção, né? Então você faz coisas como se fosse partículas de algo maior. Sim. Então esse trabalhador ele já tem toda uma carga de sofrimento. Só que na indústria do abate, na indústria de alimentos, o trabalhador que está nos abatedouros, ele tem essa condição concreta e ele tem uma outra, que é ter que lidar com a dor e o sofrimento de todos os dias ter que matar por nós, né? Porque quando a gente... Por que esses animais estão sendo mortos? Porque tem consumo. Então ele está matando por nós. É o que eu falo, que se cada pessoa que gosta de hambúrguer e de bife, ou de qualquer tipo de comida, tivesse que matar o bicho para comer, eu acho que a humanidade viraria vegetariano mais rápido. Estou falando vegetariano, não estou falando vegano. Estou falando de dieta. Viraria vegetariano mais rápido, né? Sim. Então, eu queria que a gente abordasse um pouquinho mais esse assunto, né? Um trabalhador explorado, um trabalhador que já tem todo o sofrimento de qualquer trabalhador no sistema capitalista, mas que ainda faz o nosso trabalho sujo, né? Que é o quê? Matar esses bichos, tirar a pele, tirar o couro, tirar isso, tirar o sangue, tirar as vísceras. E ele vê tudo isso, né? Ele trabalha com tudo isso todos os dias. O nível de suicídio é alto, o nível de depressão é gigantesco. Sim, não, exatamente. Mas é aquela coisa, né? Toda a contradição que a gente vê no capitalismo se baseia nessa lógica que o capitalismo tem de empurrar os trabalhos mais difíceis, mais pesados, para setores da sociedade que mais precisam de dinheiro. Então a pessoa que ali está em uma condição difícil vai, enfim, se levar a essa situação, né? Ela vai acabar aceitando esse tipo de trabalho, não porque ela quer exatamente, né? Mas porque ela precisa. Então, a pessoa que trabalha ali com abate, é como você falou, tem muitos que pegam depressão, tem muitos que acabam se matando, porque é algo extremamente pesado. Ninguém gosta assim de ter que matar o animal ali e ver ele sofrendo, isso e aquilo, porque a não ser que a pessoa tenha certo nível de psicopatia, ela vai achar tranquilo, mas ninguém acha tranquilo de verdade ter que matar o animal ali. Por isso que é que nem você falou, né? Se todo mundo tivesse que fazer isso com as próprias mãos, boa parte não faria, de fato, porque a gente tem empatia pelo animal. E a indústria faz a gente acabar apagando o máximo essa visão de que o que a gente está comendo não é um animal, né? Pode parecer meio bizarro, mas boa parte das pessoas que estão comendo os animais não param para refletir de fato de que aquilo é um animal. Na cabeça dela é uma alimentação, isso aqui é uma carne, não é uma vaca, não é um porco, é uma carne, é um alimento. Então, a partir do momento que ela começa a ter essa reflexão de que é um animal, é um ser vivo, ela já começa a ir, né, pegando ali na mente dela, e ela começa a ter um certo sentimentalismo, né, por essa causa. É assim que a maioria das pessoas até se tornam, né, vegetarianas, veganas, que vai tendo essa conexão maior sobre a realidade do abate, né, da exploração animal. Então, a situação é essa mais uma vez. A gente, quando analisa essa questão de quem tem que trabalhar com abate,
se depara com os mesmos princípios que a gente aborda no comunismo, de que é essa lógica de exploração, né, no trabalho, onde pessoas que não querem trabalhar com o que estão trabalhando, têm que trabalhar com o que estão trabalhando, porque precisam e não porque gostam. Sim. Só vou ler um pouquinho aqui, para a gente não deixar acumular muito. O Nutri Vegetariano fez contribuições fantásticas aqui. Obrigado, camarada. Ótimo. E no final ele faz uma observação que a gente estava falando dos trabalhadores do abate. Ele faz o seguinte: além de abate cruel, são expostos aos riscos de contaminação de doenças. É verdade, mulheres grávidas. Sim. O Vegano Rica abordou essa questão de crianças sendo usadas, né, com trabalho escravo para limpar abatedouro. Olha a crueldade do capitalismo. O capitalismo na Idade Média, né, o capitalismo imperialista nessa fase final, ele arrasta toda a humanidade para a barbárie. Nós vemos coisas hoje de barbárie absoluta. Aí tem uma camarada aqui que ela comentou uma coisa que eu não queria deixar passar. É a Deilda. Quem sofre não são eles, quem sofre são os animais. Isso não é profissão. Camarada, eu concordo que os animais sofrem muito mais, porque os animais são as vítimas, né? Mas esse trabalhador também é uma vítima, porque, claro, como disse o Hamadi, talvez a pessoa tenha um nível de psicopatia, né? Como, por exemplo, os caras que torturam, se você pegar os militares que torturaram a galera nas ditaduras, na Argentina, por exemplo, violentíssima, no Brasil, e até hoje tem torturas. O preto pobre que é preso, é espancado, é torturado. Essa galera, tirando essas pessoas, esses seres humanos que não são humanos, que têm níveis de uma psicopatia mesmo, uma pessoa louca, uma pessoa que é fora da curva, ele não tem qualquer humanidade, ele mata como se estivesse mascando um chiclete, né? Mas tirando essas pessoas, a gente tem que se solidarizar com todos, com os animais não humanos e os animais humanos, né? Ambos são vítimas, né? Poderia escolher uma outra profissão. Ela falou, não é uma profissão. Poderia escolher um outro. Poderia, mas nós vivemos uma humanidade especista. Se a humanidade não fosse especista, a humanidade seria vegetariana. A gente não estaria nem tendo essa conversa, né? Não precisaria. Se todos fôssemos vegetarianos, não existiria essa conversa. Nós não estaríamos falando assim, libertem as plantas. Não existe libertar as plantas, né? Libertem os animais. Então, eu fiz questão de responder isso. Hamadi, você consegue ver aí quanto tempo que a gente está de live? Deixa eu ver se você consegue ver. Pior que eu acho que pra mim não mostra, só pra você. Eu não consigo ver aqui onde é que tá. Tá, 1h08, consegui ver. Eu acho que esse tipo de conversa que nós estamos tendo é uma conversa de alto nível e que é claro que vai ter uma quantidade de pessoas que vão ver muito menor do que da quantidade de gente quando o cara fica fazendo receita de coisas bizarras, por exemplo. O cara faz receita imitando o ovo, ou faz essas coisas todas, né? Ou faz propaganda de uma indústria famosa, né? Como se aquele produto fosse salvar os animais. Enfim, nós estamos sempre do lado das minorias, né? Daqueles que, tanto das minorias no sentido das minorias que sofrem, como nós, enquanto minorias de vanguarda, que falamos aquilo que pouca gente tem coragem de falar, né? Muitas vezes a gente é cancelado, muitas vezes a gente é bloqueado, né? Eu falo que, assim, nós somos outsiders, né? Nós não somos muito bem vistos em nenhum dos grupos, né? Então, os veganos liberais não entendem o que a gente fala, né? Eu estou falando os veganos liberais, não os da cabeça,
da liderança, assim, não tem uma liderança, mas aqueles que são as celebridades. Mas os veganos liberais de base, que às vezes não sabem nem o que são veganos liberais, estão defendendo ideias liberais. Como muitas vezes camaradas comunistas não entendem a gente, acham que a gente está substituindo a luta do proletariado pela luta do animal. E longe disso, né, como nós falamos aqui. A nossa luta é pela libertação de todos os que sofrem, de todos os oprimidos, né? E a gente só muda isso mudando as bases materiais de uma sociedade. Não é uma discussão moral, não é uma discussão de quem é bonzinho nem quem é santo, né? O vegano não é santo. O vegano, ele só entendeu que não faz parte do ser humano novo homem que irá nascer, ou que está nascendo, continuar se alimentando de sofrimento, continuar se alimentando de opressão. Então, aquilo que nós não podemos fazer um com os outros, que é oprimir e fazer o meu próximo sofrer, eu também não posso fazer com outro terráqueo. Então a gente tem que começar a entender que todos somos terráqueos, né? Ninguém comprou a terra e ninguém comprou as espécies, né? Quem fez isso foi o sistema de exploração do homem, que ganhou seu ápice da crueldade no sistema capitalista e agora está ganhando o ápice do ápice do ápice da crueldade na fase final do sistema capitalista, que é pela qual a gente caminha. E que se o ser humano não enxergar isso, através de uma pauta revolucionária, comunista e ecológica e vegana, por que não usar todos esses termos ao mesmo tempo? Porque entendemos que a libertação ela só é completa a partir do momento que todos os que sofrem estiverem inseridos. Eu queria ouvir você aí para suas considerações finais. E aí, quem quiser fazer pergunta, a gente responde numa tacada só. Acabaram de colocar ali uma questão essencial. Ó. O reformismo e conciliação mata o horizonte do proletariado. E eu acho que esse é um ponto que a gente não tocou muito aqui, sobre isso especificamente, mas que também é essencial, né? Porque a gente fala aqui sobre tática e estratégia revolucionária dentro do veganismo, né? Quando a gente fala sobre tática e estratégia, a gente não pode ficar só na tática, né? Porque qual é a tática? Libertar os animais. Sim. Qual que é a estratégia? O veganismo liberal não tem uma estratégia, né? E a proposta é justamente essa, não ter estratégia. A estratégia que os revolucionários, né, nós comunistas vamos dar é a de revolução. Aí entra essa questão, né? Sendo essa questão de libertação animal, fim do desmatamento e outras questões ecológicas urgentes, a gente tem que levar em consideração que a revolução também é urgente. Não só para libertar a classe proletária, mas também para libertar os animais e o próprio meio ambiente, né, que sofre nas mãos do capitalismo. Então essa questão aqui que o nosso amigo colocou é essencial, é a gente começar a ver que tática eleitoreira, né, tática reformista, não é efetiva diante da urgência que a gente tem, tanto do meio ambiente, quanto urgência de libertação animal e libertação do proletariado. É verdade. E ela complementa ainda, né? Ela coloca a esquerda para revolucionária, é verdade. É verdade. O veganismo, eu volto a dizer, o veganismo ele só tem sentido se ele for anticapitalista. E o comunismo ganha um sentido maior, um sentido amplo, se ele for vegano. Essas duas pautas... luta de classe é dieta, né? Exatamente. Essas pautas, elas não são antagônicas, né? Quem entende essas pautas como antagônica é uma pessoa que está fora da realidade, está fora da casinha, é alienada. O reformismo ajuda e contribui e é parte dessa alienação, né? As ilusões na democracia burguesa, né? Inclusive muitos, não sei, eu não sei quantos foram eleitos, mas muitos se candidataram com a pauta animal. O camarada ele faz a seguinte pergunta aqui, eu não sei se é pergunta, ele faz algumas observações aqui, o
anti-vermelho, que é anti-herói vermelho. Eu fiquei durante 4 anos sendo vegetariano, eu tive que abrir mão disso depois de passar por uma condição financeira que não me permitia comprar alimentos para preparo. Eu comia no Bom Prato, e o Bom Prato não tem opção de proteína vegetal. Pois é, camarada. É importante a gente entender que, às vezes, né, a desassociação da dieta, né, da realidade social, ela deixa a gente insensível para esse tipo de coisa, né? O que a gente estava falando no começo, né? Então não existe veganismo sem soberania alimentar, não existe veganismo sem luta política, não existe veganismo sem luta anticapitalista, não existe veganismo sem luta revolucionária, não existe. Senão a gente simplesmente está falando de uma dieta para classe média alta e rica, de pessoas brancas, cisgênero, que moram em grandes capitais, e a gente está excluindo toda uma gama de pessoas que sequer comem 3 vezes ao dia, né? Então, assim, o veganismo não pode ser um privilégio. O veganismo ele tem que resgatar suas origens populares, ele tem que se desenvolver na periferia, né? Tem muita gente boa fazendo trabalhos, cozinhando na periferia, né? Mostrando como reaproveitar alimentos, como fazer, por exemplo, uma carne de casca de banana, por exemplo, eu aproveito tudo que sobra, nada sobra, a casca de cenoura, tudo vai para o congelador, em algum momento eu faço alguma coisa. É isso que a gente tem que falar, entendeu? Além das questões que são as questões estratégicas, que é o nosso objetivo comum, a destruição do capitalismo enquanto sistema de produção, instauração de um sistema político comunista, numa humanidade comunista, uma revolução internacional. Mas até chegar lá, a gente tem que ser solidário a todas essas questões, inclusive essa que o camarada levantou. Não é só no Bom Prato não, viu, camarada? Nas universidades é um problema sério, né? Por exemplo, na USP tem 4 bandejões, 4 no campus, tem outros nas outras faculdades. Mas no campus da USP de São Paulo, não tem opção vegana. Às vezes tem, às vezes coincide que a opção vegetariana, ela é vegana também, ela é uma vegetariana estrita, né? Mas às vezes não tem, então o cara vai comer arroz, feijão e salada o ano inteiro. Então é uma luta política, tem que colocar isso como luta política também. Os estudantes têm que lutar por uma dieta equilibrada nos bandejões, né? Então tem que se organizar politicamente, né? Então quanta falta que faz realmente a luta política. Enquanto a gente continuar falando de alimentação somente no sentido de dieta, não vai haver vegetarianismo. E enquanto a gente ficar falando de reformismo, de pautas pequenas, a gente não vai falar de anticapitalismo. Essas pautas, elas não se desassociam. E adorei sua participação aqui, finalmente se realizou nosso bate-papo. Espero que outros venham, né? Vamos organizar e fala um pouquinho aí, e aí a gente, se tiver mais alguma pergunta, a gente responde e encerra. Beleza. Depois que isso aqui acabar, eu queria colocar uns pedaços lá aqui no Instagram, porque eu acho que é importante esse trabalho que você está tendo, né, de chamar o pessoal para fazer live, tá o tempo inteiro colocando essa questão aqui em discussão, porque se a gente não fizer isso desde agora, né, quando é que vai começar, né? Tem muita pouca gente fazendo isso. Então acho que é importante a gente estar sempre trazendo esse conteúdo, sempre que puder, né, e ir compartilhando. Então, depois que a gente terminar aqui, eu vou postar uns pedaços que a gente falou dos pontos mais importantes,
E eu queria contar com todo mundo para compartilhar, para sempre estar acompanhando a gente, porque por mais que depois que a gente saia daqui, eu não tenha tanto conteúdo assim, você tem um pouco mais, mas quem for acompanhando a gente vai ver que a gente vai estar sempre voltando a falar sobre isso, Sim, né, sempre que puder. claro. É isso aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu sempre me confundo para deixar salvo aqui, como é que eu faço? Deixa eu ver. Sempre fica salvo, mas eu tenho medo de não ficar. Deixa eu ver aqui. É isso. Você sabe aqui como que eu. Acho que fica automaticamente salvo, né? Sim, sim. Então não vai correr risco de a gente perder esse bate-papo gostoso. É isso. Sigamos, né? Rumo à revolução proletária, rumo à destruição do capitalismo, uma sociedade comunista, vegana, sem sofrimento animal e entendido o animal, tanto o animal humano como o animal não humano. Né? Que a gente possa construir esse mundo que a gente tanto sonha, mais que sonhamos, lutamos e sabemos que é possível. Né? Exatamente. Então tá bom. Salve, camarada. Obrigado. Sigamos. Salve, até a próxima. Força. Tchau, tchau.